Oi, 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 meus amores, e aí estamos de volta para mais uma videoaula. E na aula de hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a arte romana, já que na aula passada nós estudamos sobre a arte na Grécia. Então a romana, ela é uma arte que ela se baseia muito na imitação da arte grega. Ela foi produzida pelo povo pertencente à Roma Antiga e perdurou aproximadamente até o século 8 a.C. e o século 4 depois de Cristo. Ela foi fortemente influenciada pelos etruscos e pelos gregos, sendo que as manifestações artísticas mais significativas remontam o estabelecimento da República no ano de 509 a.C. Apesar disso, conhecemos poucos nomes de seus artistas e arquitetos, posto que era uma arte coletiva ou feita para os seus mecenas. Os mecenas eram os homens que tinham um alto poder aquisitivo, uma certa riqueza, que patrocinavam os artistas. Bom, a arte desse período é dividida em arte romana republicana, que é antes de 27 a.C., e a arte romana imperial do ano 27 depois de Cristo em diante. Característica da arte romana está agregada às seguintes questões: a influência da arte etrusca, expressão realista, influência da arte grega com a expressão do ideal de beleza. O que mais se destaca é o uso dos arcos. As esculturas romanas, por sua vez, são essencialmente cópia das originais gregas. Nelas, o realismo é uma característica bem marcante. A pintura romana é classificada em 4 estilos, caracterizando-se ora pelo uso colorido das paredes, ora pelo ilusionismo ou pela riqueza dos detalhes. Foi muito diverso, tanto na temática quanto nos materiais utilizados, como pó de madeira, seiva de árvores, metais em pó, vidros pulverizados, dentre outros. Os artistas, eles exploravam uma gama de temas, como por exemplo, acontecimentos cotidianos, históricos, temas lendários e mitológicos, e também a natureza morta. Na pintura romana, merece destaque os afrescos e a arte mussiva, que é a arte dos mosaicos, herança da arte bizantina. E eram realizados em murais, que são os afrescos, e possuíam tridimensionalidade. Na arquitetura romana, tem destaque a construção de portais, arquedutos, prédios monumentais e templos. Eles foram erigidos com praticidade de inovação, como no caso do uso do arco e da abóbada nas construções. Essas estruturas amorteceram o emprego das colunas gregas e acrescentaram os espaços internos. Nas casas romanas não era diferente, posto que as plantas eram rigorosamente desenhadas em formas retangulares. Vale lembrar que os monumentos tinham o objetivo de homenagear os seus mecenas. Ademais, foram levantados os anfiteatros que, com a tecnologia das abóbadas e arco, abrigavam um grande número de pessoas, do qual grande exemplo é o Coliseu em Roma. Os templos romanos, por sua vez, partem da fusão de elementos gregos e etruscos. Possui plantas retangular, teto de 2 águas, vestíbulos profundos com colunas livres e com uma escada na frente, dando base à entrada. A influência dos gregos e dos etruscos na arte latina é incontestável, incluindo a arquitetura, a pintura e a escultura. Portanto,
os romanos não teriam criado o estilo próprio. Na verdade, tudo o que eles fizeram provém de uma união entre conjunto de elementos gregos que priorizavam o ideal da beleza e os etruscos que expressavam a realidade cotidiana. Os romanos, eles se apropriaram dos ensinamentos que haviam recebido e os modificaram em alguns pontos até aprimorarem, como, por exemplo, as 3 colunas gregas, a dórica, a jônica e a corinta. Os romanos pegaram esse modelo e aumentaram mais 2 colunas, chamadas de toscana e a composta. Justamente nessa fusão de tendências que se formou a arquitetura romana, refletida tanto em obras públicas quanto em particulares. Aí aqui nós temos algumas características da arquitetura romana. A primeira característica é que tem uma construção mais livre, expressa uma harmonia entre beleza e funcionalidade, como visto em nenhum outro estilo. A arquitetura romana podia ser erguida em qualquer lugar, era mais ampla e abrigava muito mais pessoas. Aí nós temos alguns exemplos de arquitetura pública, que são os templos, as basílicas, os anfiteatros, os arcos do triunfo, os edifícios administrativos, que todos eles apresentam dimensões monumentais. Então, eles ficavam posicionados de forma desordenada em torno de um fórum, que é a praça pública. Os templos eram construídos planos mais elevados. Havia uma escada que marcava sua fachada principal. E sua planta era uma combinação de elementos gregos e etruscos, retangular com teto em 2 águas e com um vestíbulo profundo. A arquitetura privada nós temos os palácios, as vilas de veraneio da classe patrícias, casas da plebe, que são as insolui. Os palácios e vilas localizavam-se em regiões mais privilegiadas e eram bem decoradas e resistentes. Já as mais pobres viviam em unidades aglomeradas de mais de um pavimento feita em barcos ou com sacadas e terraços. Por serem locais precários e inseguros, eram comuns incêndios e desabamentos. As edificações romanas mais famosas são o Arco do Triunfo, ou de Tito, ou de Vespasiano, o Templo de Marte, o Templo de Vesta e o Coliseu de Roma, que provavelmente é o exemplo de arquitetura mais fiel com as características do estilo romano. Qualidades da arquitetura: originalidade, sentido de utilidade e senso de realismo, predomínio do caráter sobre a beleza, expressão de energia, força e grandeza. Também tem a unidade do todo artista e urbano. Então aqui nós vemos um pouquinho sobre a questão da arte romana, que é uma herança grega e são obras, um estilo de arte bem parecido. Espero que vocês tenham gostado e nos veremos no próximo vídeo aula, se Deus permitir. É lógico.